hormonais. Qual teste solicitar para cada diagnóstico, para cada endocrinopatia? E qual método utilizar? Radioimunoensaio, imunofluorescência, quimiluminescência, né? Então são muitas coisas. É exatamente isso que eu vou explicar para vocês nessa live de aquecimento. Porque eu sou a Lê, professora da pós de endócrino da Anclivepa São Paulo, e ensino veterinários a identificar e tratar endocrinopatias com total confiança. Então, já dá um curtir aqui e me segue para não perder nenhuma sacada. E aí, sempre tem gente chegando pela primeira vez aqui na live, né? Tem um pessoal de carteirinha que bate cartão aqui, tipo o Renê, que tá todo dia. Valéria também, maravilhosa. Boa noite, Valéria, que também tá sempre acompanhando a gente aqui. Mas para quem tá chegando agora, o que é essa live de aquecimento? Olha só, pessoal, live de aquecimento nada mais é que um aquecimento para o evento que tá chegando aí, né? Tá chamando vocês para participar, o workshop Endocrinovet. Nesse evento online e 100% gratuito, eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Para você garantir a sua inscrição gratuita nesse evento, ó, fácil. É só você comentar aqui embaixo a palavra evento. Não vai ficar de fora, hein, pessoal? Bora, né? Que a gente não tem muito tempo para falar dessa live e olha que tem muita informação. Então, por que eu resolvi pensar nessa live de hoje? Porque as pessoas têm me perguntado muito nos grupos, né? Que a gente tem alguns grupos aqui no WhatsApp, grupos fechados para o pessoal que está se inscrevendo aí para o evento online. Então, a gente tem um grupo de discussão, tirar dúvida. Então, além disso, né? Do curso do passo a passo, se você participar desse grupo, a gente está tendo várias discussões aí sobre dúvidas, casos clínicos, tá? Então, comenta aí a palavra evento. E aí o pessoal me perguntou sobre metodologia, qual método utilizar, qual que é melhor, qual que é pior. Aí eu pensei em fazer um resumão aqui para vocês sobre metodologias e quais testes utilizar. Então, não esquece, pega lá o seu caderno, a sua caneta e bora anotar tudo. Vamos lá. Então, vamos começar com as doenças de hipofunção. Vamos falar de hipotireoidismo. E antes mesmo de falar especificamente do hipotireoidismo, eu quero explicar uma coisinha para vocês com relação à metodologia. Então, assim, não existe um método para dosar todos os hormônios. Cada hormônio tem um método mais adequado para aquele hormônio específico, tá? E aí também tem alguns conceitos importantes que vocês precisam ter. O que é? Eu tenho métodos de dosagem hormonal que foram validados para a espécie, ou seja, alguém testou, alguém validou, criou valores de referência, tá? Então, isso é uma coisa, eu ter métodos validados. E é lógico, gente, diferentes métodos não vão ter o mesmo desempenho. Tem métodos com maior acurácia e métodos com menor acurácia, ou seja, que acerta mais, que erra mais, né? Mas uma vez validado, qualquer um desses métodos pode ser utilizado, esses que foram validados, só que eu tenho que ter em mente, eu tenho que lembrar que tem uma diferença no desempenho. É provável que uma técnica seja um pouco melhor do que a outra. Agora, o que não pode acontecer é da gente usar um método que não foi validado. E isso acontece direto na nossa rotina de receber laudos de métodos não validados para aquele hormônio ou para aquela espécie. Ah, mas o teste pode existir. Ah, eu fiz e comparei. Isso não é validação, tá? Então, a gente precisa ser validado. Então, quando a gente fala de hipotireoidismo canino, que é o mais comum na nossa rotina, né? Gato quase nunca faz hipotireoidismo espontâneo, tá? Então, os valores que foram bem determinados, a gente tem valores muito bonitinhos, bem validados, para fazer o diagnóstico de hipotireoidismo.
Então, a gente pode, começando pelo hormônio tiroidiano, a gente pode dosar o T4 total ou o T4 livre, tá? O que muda do T4 total para o T4 livre? O T4 livre, ele é mais específico, ou seja, ele dá menos resultado falso positivo, tá? Ele sofre menos influência de outras doenças, ou seja, ele reduz, ele não vai, deixa eu me expressar bem aqui para vocês, para não confundir ainda mais. Se eu tenho uma doença sistêmica, né, então vamos supor que eu tenha, vamos pensar numa doença qualquer aí, vamos pensar que eu tenho hemoparasitose, né? Se eu dosar o T4 total e o T4 livre de um paciente que não tem hipotireoidismo, mas tem hemoparasitose, que é uma doença sistêmica, é mais provável, se eu dosei os dois, T4 total e T4 livre, que se alguém tiver reduzido falsamente, será o T4 total. Então, ele sofre mais influência de doenças sistêmicas do que o T4 livre. Qual que é a vantagem do total, gente? É custo, que ele é bem mais barato, uma das vantagens. E a outra vantagem é que ele é mais sensível, ou seja, ele dá menos falso negativo, tá? Um é mais específico, o outro é mais sensível. Um dá mais falso positivo, o outro dá mais falso negativo, ok? Então é isso. Quando a gente fala de metodologia para dosagem do T4 total e do T4 livre, T4 total nós vamos dosar por radioimunoensaio. E o T4 livre, gente? T4 livre, vocês vão ver uma opção no laboratório que está escrito assim, T4 livre por diálise de equilíbrio, ou por diálise. O T4 livre, gente, por diálise, nada mais é do que uma dosagem de T4 por radioimunoensaio, mas que sofre uma diálise, um preparo, uma filtração, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Antes de ser mensurado. Tá? Então, a gente não vai dosar o hormônio que tá ligado, né? Junto com o hormônio que tá livre, a gente vai dosar só o hormônio que tá livre de proteínas. Então, para isso, a gente faz uma diálise antes da dosagem. Então, T4 total e T4 livre é por radioimunoensaio, só que dentro das técnicas de radioimuno, o T4 livre por diálise de equilíbrio é melhor, porque passa por essa diálise, ok? E o TSH? O TSH a gente vai mensurar por quimiluminescência. Então, aí que acontece a confusão, porque as pessoas acham que quimiluminescência é ruim para qualquer dosagem. Cada hormônio vai ter uma particularidade. Cada hormônio ele vai ser dosado por uma técnica específica. Então, o TSH, gente, é por quimiluminescência, porém por kit espécie específico. Então, não dá pra gente dosar o TSH num laboratório veterinário, porque a mensuração precisa ser feita por um kit canino, tá? Então, TSH é kit canino. E na maioria das vezes, como é que a gente interpreta isso? O T4 baixo, total, T4 livre baixo, TSH aumentado, isso é compatível com hipotireoidismo. Isso é a resposta clássica, tá, gente? Tem variáveis? Tem, mas o clássico é esse tipo de perfil que a gente vai encontrar. Fiz diagnóstico de hipotireoidismo, tô monitorando o tratamento. Aqui também o pessoal faz uma grande confusão. Não dá para falar que é uma pequena confusão, porque aqui vira uma salada mista. Para monitorar o tratamento, nós vamos dosar também o T4, só que aí vai ser o T4 total, não é o T4 livre. Então, diagnóstico pode ser o T4 total ou o T4 livre. Ambos são por radioimune, só que o livre é por radioimunoensaio, mas é por diálise de equilíbrio que a gente vai colocar, né? T4 livre por diálise de equilíbrio e o TSH por quimiluminescência, espécie canina. Aí, para monitorar o tratamento, aí é o T4 total, não é o T4 livre, tem que ser o T4 total, tá? E o TSH preferencialmente juntos. E aí, gente, tem uma confusão. Quando eu falo T4 total pós-PIL, não é nenhuma técnica nova. É em que momento eu devo dosar o T4.
Então, se o meu paciente estiver tomando levotiroxina a cada 24 horas, eu tenho que dosar o T4 total antes do paciente tomar a levotiroxina e dosar o T4 total novamente 4 horas depois que o paciente tomou a levotiroxina, tá? Agora, se o meu paciente está tomando levotiroxina a cada 12 horas, então eu não preciso dosar o T4 basal. A gente vai dosar só o T4 pós-pil. O que é pós-pil? Pós-pílula, pós-comprimido, pós-medicação, né? Então fica todo mundo achando que o pós-pil tem alguma coisa a mais. Não tem. É simplesmente o momento em que a gente vai dosar o T4. Então o paciente vai tomar a levotiroxina 4 horas depois que ele tomou a levotiroxina, então a gente mantém o horário habitual. 4 horas depois que ele tomou a levotiroxina, nós vamos dosar o T4 total, que a gente vai chamar de pós-pil, só porque os valores de referência são diferentes, a interpretação é diferente, e vai dosar também o TSH. Então, a gente tem um valor de pós-pil, T4 pós-administração do medicamento, tem um valor ali de normalidade para paciente tratado. E o TSH? O TSH pós-pil, então o TSH que vai ser dosado por quimiluminescência, a gente chama de pós-pil por um único motivo, é pós-administração do medicamento. A gente não tem valor de referência para ele, e quanto mais baixo ele estiver, melhor. Ele tem que estar bem baixo. Quanto mais baixo ele tiver, a gente fala mais supresso ele está, mais suprimido ele está pelo hormônio tiroidiano. Isso quer dizer que melhor está o controle do nosso paciente. Então, quanto mais próximo do zero, melhor está o controle do hipotiroidismo do nosso paciente, tá? Pessoal, pode ir mandando dúvida aí, hein? Que aí eu vou mudando de assunto, que a gente hoje vai falar de técnicas, dosagem, quais os testes a gente deve fazer, tá? Falando em testes hormonais. Beleza, vamos falar de outra doença de baixa função, que é o hipoadrenocorticismo. Então, no hipoadrenocorticismo, gente, qual que é o teste que a gente vai usar para fazer o diagnóstico do hipoadrenocorticismo? Nós vamos fazer um teste de estimulação com ACTH. E que é isso? São realizadas 2 coletas de sangue com intervalo de 1 hora. Coleta-se a primeira amostra para dosar o cortisol. Qual que é a melhor técnica para a gente dosar o cortisol? O radioimunoensaio, tá? Posso usar quimiluminescência para dosar o cortisol? Posso, porque foi validado, tá? Só que a quimiluminescência, ela tem uma acurácia um pouco menor para valores muito baixos, né? Então, ela não tem um poder de dosar cortisol em valores muito baixos, então tem que tomar cuidado. Então, eu prefiro dosar por radioimunoensaio também ainda, né? Então, para diagnóstico, teste de estimulação com ACTH. É uma coisa que às vezes o pessoal de laboratório, de uma forma geral, fica às vezes até bravo com a gente da endocrinologia. Por que que a gente não gosta de quimiluminescência? E eu vou explicar aqui para vocês por quê. Porque para fazer dosagens hormonais tem que ter um conhecimento específico relacionado à mensuração de hormônios. Então não basta ser um patologista geral, mas tem que ser uma pessoa que está engajada aí, que estuda muito sobre dosagens hormonais. E aí, pela facilidade da metodologia de quimiluminescência, acontece que muitos laboratórios em São Paulo compraram o aparelho e dosam cortisol por quimiluminescência, sem ter aquele conhecimento fundamental para ter um resultado de qualidade, um teste de qualidade. Por isso que eu não gosto da quimiluminescência, tá, gente? Então, tem muito laboratório em São Paulo, fora de São Paulo, que faz quimiluminescência e as pessoas não conhecem dos ensaios, não conhecem bem os ensaios, então a gente corre um risco aí de ter um resultado não muito confiável, tá?
Mas voltando para o hipoadrenocorticismo, então a gente vai fazer, para fazer o diagnóstico de hipoadreno, nós temos que fazer o teste de estimulação com a CTH. E aí tem outra confusão. Uma coisa é um teste de estimulação com a CTH, onde nós vamos coletar uma amostra de sangue e vão aplicar o ACTH sintético. O que a gente espera? Que quando a gente aplique esse ACTH sintético, o paciente responda produzindo mais cortisol, né? Então, esse é o esperado. Com a CTH, é o hormônio que estimula as adrenais a produzirem mais cortisol, tá? Então, o teste estimula. Então, eu aplico a CTH, uma hora depois, coleto o sangue e doso cortisol novamente. O que as pessoas confundem? Teste de estimulação com a CTH com a mensuração do ACTH do sangue do paciente. E aí os laboratórios acabam chamando isso de ACTH endógeno, só para reforçar a ideia de que eles estão mensurando o ACTH do sangue do paciente, que não é um teste de estimulação com ACTH, tá? Teste de estimulação é para fazer diagnóstico de hipoadrenocorticismo, tá? E o ACTH endógeno ou plasmático é a CTH do paciente, e aí com isso, quando a gente dosa o CTH do paciente, é para a gente saber qual é a etiologia do hipoadrenocorticismo, tá? Então a gente dosa o CTH para a gente poder caracterizar se ele é um primário ou se ele é um secundário, né? Então se o problema está na hipófise ou o problema está nas adrenais. E eu também, agora vou introduzir mais uma coisinha aqui no meio do bololô, né? O ACTH endógeno a gente pode dosar também quando a gente tem um diagnóstico de Cushing, para a gente saber se é Cushing hipófise dependente ou adrenal dependente. Mas isso eu vou repetir lá na frente, mas só para vocês fazerem as correlações. Agora a gente está falando de hipoadrenocorticismo, teste para fazer diagnóstico, teste de estimulação com a CTH, metodologia que eu devo utilizar para dosar o cortisol, radiominissaia preferencialmente, sendo que o método de quimiluminescência para dosar cortisol está validado, tá? Quando comparado um com o outro, o radiominissaia é melhor, mas não quer dizer que eu não possa usar a quimiluminescência. Beleza? Fiz o diagnóstico de hipoadrenocorticismo ou síndrome de Addison. Oba, apareceu uma perguntinha aqui. A Thaís Rosa, prof, fala depois sobre falso hipotireoidismo quando o paciente tem hipoadrenocorticismo. Ai, vamos sim, vamos falar aqui, vai entornar o caldo aí, vamos dar um bololô, mas vamos que vamos falar dele sim, pode deixar, Thaís. Vou só falar de monitoramento de hipoadreno, e aí não me deixa esquecer, a gente vai falar sobre esse assunto aí, quando o resultado pode ser um falso positivo para hipotireoidismo, tá? Então, fiz diagnóstico de hipoadrenocorticismo pelo teste de estimulação com a CTH e agora eu estou monitorando o tratamento do meu paciente, né? Paciente com hipoadrenocorticismo, ele pode ter deficiência de só um hormônio, que é o cortisol, ou o paciente pode ter deficiência de dois hormônios, né? Dois hormônios adrenais, cortisol e aldosterona. Se o meu paciente tiver só deficiência de cortisol, então a gente vai repor prednisona. E como que eu monitoro esse tratamento? Que aí também o pessoal faz confusão. Para monitorar o tratamento com a reposição de glicocorticoide, não dá para fazer teste de estimulação com a CTH, gente. Porque o teste de estimulação com a CTH é para ver se a adrenal responde ao estímulo. O que acontece? A adrenal não vai responder ao estímulo, gente. A adrenal foi destruída. Então não adianta fazer teste de estimulação com a CTH. Vi muita gente fazendo isso. Teste de estimulação com a CTH e falando, o cortisol tá baixo. Vai estar eternamente baixo, né? Não existe teste de estimulação para monitorar tratamento.
E aí, como é que eu sei se a dose da PrED está boa? Você vai fazer hemograma. Se o paciente estiver anêmico, tá faltando cortisol, porque o cortisol estimula a medula. Se o paciente tiver com poliúria, então tá dando muito corticoide, aí ele faz poliúria, polidipsia, né? Então a gente vai vendo efeitos da falta do cortisol e efeitos do excesso do cortisol, tá? E como que eu monitoro a reposição de mineral corticoide? Aí mensurando sódio e potássio. Inclusive, gente, eu vou falar para vocês desses tratamentos de forma bem detalhada no evento chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento eu vou te ensinar o passo a passo, não só como diagnosticar, como também tratar as endocrinopatias para você atender esses pacientes endocrinopatas com total confiança. Então, para você se inscrever nesse evento online 100% gratuito, basta você comentar aqui embaixo a palavra evento, tá? Então, aí eu vou conseguir nesse workshop explicar para vocês tudo sobre o tratamento das endocrinopatias, do passo a passo, tá? Aí, voltando na pergunta da Thaís, a Thaís falou assim, ó, sobre a possibilidade de um resultado falso positivo para hipotireoidismo num paciente que tem hipoadrenocorticismo. Então, assim, primeira coisa, toda vez que eu tenho uma doença sistêmica, eu posso ter um resultado falso positivo para hipotireoidismo. Isso é o tal que a gente chama de síndrome do eutireoideu doente. O paciente está doente com qualquer outra coisa, mas a tireoide está sadia, que a gente chama de eutireoideu, né? E aí, uma das coisas que reduz os hormônios tireoidianos é o corticoide, o uso de corticoide. Como que o hormônio tireoidiano, o corticoide faz? Ele reduz a secreção de TSH. Então, se um paciente está fazendo uso de corticoide oral, tópico, dentro do tópico, pomada, solução otológica, colírio, se eu desconfiar que esse paciente tem hipotireoidismo e eu dosar o T4 total, o T4 livre, eles vão estar reduzidos. Mas, provavelmente, o TSH vai estar reduzido também. Porque um dos mecanismos pelos quais o uso do corticoide reduz o hormônio tireoidiano é via TSH. O corticoide inibe a secreção do TSH. O corticoide reduz a secreção do TSH. Então, quando o paciente tem hipoadreno e vem tratando para hipoadreno, ele vem recebendo corticoide. E aí, se eu desconfiar que ele também tem hipotireoidismo, tem que tomar cuidado na hora de fazer esse diagnóstico, porque pode ser que seja um falso positivo para hipotireoidismo. Pode ser que T4 livre, T4 total estejam reduzidos por conta do TSH reduzido, tá? Agora, se eu tiver o TSH aumentado, né, elevado, aí reduz muito a chance de eu estar diante de um resultado falso positivo. Agora, por outro lado, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque tem uma minoria de pacientes que têm hipotireoidismo e o TSH está baixo. Então, essa é a grande dificuldade. Por isso, é importante a gente ter a nossa base mínima de dados, um check-up do nosso paciente, para a gente fazer os diagnósticos diferenciais, né? E aí sim a gente ter certeza ou não se eu estou diante de um paciente portador de hipotireoidismo. Mas essas doenças podem acontecer simultaneamente. É o que a gente chama de doença endócrina autoimune poliglandular, tá? Então, eu posso ter hipotireoidismo e hipoadreno juntos. Isso pode acontecer, tá? Rosa, Thaís Rosa, vê se eu respondi a sua pergunta. Se ainda não, pode falar, tá? E aí, vamos falar de uma endocrinopatia relacionada à hiperfunção, né, pessoal? Vamos falar de hiperfunção, que é a síndrome de Cushing, né? Então, assim, a gente consegue falar um pouquinho das doenças mais frequentes na nossa rotina. Então, a síndrome de Cushing.
como é que eu faço o diagnóstico? Qual que é o teste que eu uso para diagnóstico da síndrome de Cushing? Teste de supressão com dexametasona, tá? Tem uma live onde eu falo só sobre teste de supressão, né? Então, o teste de supressão com dexametasona é o teste de eleição para diagnóstico de Cushing, tá? E aí, como é feito esses testes? São realizados 3 coletas de sangue com intervalo de 4 horas. Faço a primeira coleta, que é o cortisol basal, aplico a dexametasona IV e depois de 4 horas da aplicação da dex eu faço uma coleta e depois de 8 horas da aplicação da dex eu faço minha segunda coleta. Então, o teste de supressão com dexametasona são realizados 3 coletas, basal, 4 e 8 horas após a administração da dexametasona. Nessas 3 coletas eu vou dosar cortisol. E qual é o método que eu vou usar para dosar cortisol? Radioimunoensaio. É o melhor método. Alessandra, posso usar a quimiluminescência para dosar cortisol? Sim, você pode usar a quimiluminescência para dosar cortisol. Só que comparando os dois métodos, o radioimunoensaio ele é melhor, mas a quimiluminescência está validada para dosar o cortisol, tá? Aí de novo, o problema são as pessoas que fazem mensuração do cortisol por quimiluminescência, né? Então eu não sei quanto essas pessoas estão capacitadas. E quando eu tenho um laboratório grande de dosagens hormonais que utiliza várias técnicas dentro do mesmo laboratório, são pessoas que estudam muito sobre dosagens hormonais, então é mais confiável esse resultado. Alessandra, posso fazer o teste de estimulação com a CTH? Posso fazer o teste de estimulação com a CTH, mas não é o teste de eleição, tá? O teste de supressão com dexametasona, ele tem uma sensibilidade maior, ou seja, ele tem um poder maior de identificar os pacientes dentro do grupo que tem a doença, quem são os positivos. Então, ele dá menos falso negativo, mas ele vai dar mais falso positivo. E o estimulação? Estimulação é o inverso. Ele vai dar mais falso negativo, porém menos falso positivo. Agora, no meu ponto de vista e de muitos endocrinologistas, a gente não acredita que seja um teste adequado para diagnóstico de Cushing. Por quê? Porque quando a gente suspeita que uma glândula está hiperfuncionante, a gente tenta bloquear a produção hormonal dessa glândula. Se a gente conseguir bloquear, ou melhor, né, suprimir, significa que ela está funcionando normalmente. Então, por isso que o teste de supressão faz mais sentido. E os testes de estímulo, geralmente são para a gente fazer diagnóstico de hipofunção. Então, eu estimulo aquela glândula para ver se ela responde, porque eu estou achando que ela não está trabalhando adequadamente, que ela não está produzindo hormônio, que ela não está conseguindo ser estimulada. Então, eu faço um teste de estimulação para ver se ela responde ou não. Então, não faz muito sentido a gente fazer um teste de estimulação para diagnóstico de Cushing, tá? Então, para diagnóstico de Cushing, o melhor é o teste de supressão. Para diagnóstico de hipoadreno, teste de estimulação. E para que mais serve o teste de estimulação? O teste de estimulação tem uma terceira função, que é monitorar o tratamento de Cushing. Então, eu dou, principalmente o paciente que está tomando trilostano, né? Vamos comentar com isso, que é o mais comum do nosso tratamento. Eu coleto sangue do meu paciente, aplico a CTH, 1 hora depois eu coleto nova amostra para dosar o cortisol, tá? E aí, em que momento que eu devo fazer esse teste? Meu paciente deve tomar o trilostano 4 horas antes do início do teste. Ele toma 4 horas antes, tem literatura que fala de 3 horas antes. Então, de 3 a 4, padroniza para o seu paciente, ele deve sempre fazer. Se ele fez a primeira vez com 3, sempre faça com 3 horas depois do trilostano. Se ele fez com 4, a gente mantém sempre com 4. Então, ele toma o trilostano 4 horas antes do teste, coleta a amostra, aplica o CTH, 1 hora depois coleta a amostra novamente. E a gente vai dosar o cortisol por radioimunoensaio, sempre por radioimunoensaio, tá? Pessoal,
É muito assunto, né? Endocrinologia é maravilhosa, gigantesca, tem muita coisa para falar. Eu realmente estou aqui todo dia às 10 horas da noite trazendo o máximo de informação que eu consigo trazer para vocês nesses 30 minutos de live. Mas eu vou ter um evento online 100% gratuito para vocês. Aí nesse evento eu vou ter muito mais tempo para explicar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Eu vou fazer você acreditar que endocrinologia não é esse bicho de 7 cabeças que vocês acham, não. Mas para isso, vocês precisam garantir a vaga gratuita de vocês nesse evento. Para garantir essa vaga gratuita, o que você precisa fazer? Comenta aqui embaixo a palavra evento, tá bom? Não fica fora dessa não. Digita logo a palavra evento para você entrar no nosso grupo fechado, onde a gente está rolando aí várias discussões. A gente hoje conversei com uma galera aqui que já me mandou toneladas de dúvidas. Ah, Sheila, boa noite, você é uma graça, te adoro. Então comenta aí, pessoal, palavra evento, entre aqui no grupo, se vocês quiserem, vocês já podem até me mandar perguntas aqui no grupo, nesse grupo fechado que a gente tá rolando aqui várias discussões e tira a dúvida, mas de qualquer forma, amanhã estou de volta às 22 horas, pessoal. Até mais, tchau, tchau!